Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém, iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com a pele de camelo e comia gafanhotos no meio do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu os batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. O Evangelho de São Marcos inicia próprio dizendo assim: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o início, mas é onde surge tudo, onde inicia, onde começa. É onde começa o Evangelho da Boa Nova, onde deveria mudar todas as nossas vidas. Aqui iniciou a mudança das nossas vidas. Aqui iniciou o cumprimento da promessa de Deus. Porque veio Jesus Cristo, que era um homem, Jesus que era um homem, nasceu, viveu em Nazaré, e que era Cristo, considerado o ungido de Deus. Mas não só isso, porque ele era o Filho de Deus. Esta é a verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Evangelho todo nos leva a esta fé, a esta certeza. Esta é a boa nova, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É importante porque início é como quando iniciamos uma nova vida. João Batista nos prega, ele coloca a figura de João Batista, qual nos prega a conversão. Porque para iniciarmos uma vida nova, precisamos nos converter, precisamos transformar a nossa vida, precisamos mudar a nossa vida e nos adequar a esta nossa realidade, a este Evangelho. E hoje, pode ser o apelido de hoje, nós esquecemos um pouco desta mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso, nós não nos convertemos, porque estamos preocupados em tantas coisas. Durante anos e anos, nos preocupamos em nos adequar a este mundo, não nos adequar a Deus, aquilo que Deus nos pede, mas nos adequar à vivência deste mundo que diz que estava mudando, mudou com a ciência. Mas hoje o que nós vemos? Que precisamos nos converter. Precisamos nos converter e voltar a este início da nossa fé. Restaurar esta nova fé. Na realidade, nós não devemos criar algo novo. Não podemos tentar algo novo. Falar hoje vamos iniciar uma vida nova.
Hoje vamos, como diz, é um novo modo de se viver, como querem dizer. É uma nova forma, quer dizer, a partir de hoje as coisas vão mudar, vamos ter que nos adequar a uma nova vida, uma nova forma de viver. Quer dizer, Jesus, que é Filho de Deus, fica onde nesta forma de viver? Será que o Filho de Deus esqueceu alguma coisa? Perdeu alguma coisa no meio do caminho? Será que ele não prevê tudo o que vai acontecer? Então, esse início que nos fala Marcos é aquele início que nos leva a Deus, que nos conduz diretamente ao céu, ao reino de Deus, ao paraíso. Se nos propõe um novo início, uma nova forma de viver, certamente não é de Deus. Certamente não nos conduzirá para Deus. Porque Jesus já veio, a promessa de Deus já se cumpriu em Jesus Cristo. Agora, o que falta? Falta a nossa conversão. Falta nós voltarmos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente a Deus. Procurar trabalharmos para o reino de Deus. Porque hoje poucos trabalham para o reino de Deus. Poucos se dão ao trabalho de colocar e anunciar esse reino de Deus com a própria vida. Hoje em dia não se tem mais tantas conversões, quer dizer, se tem conversões, mas as conversões que nós vemos é aquela que o próprio Deus suscita na pessoa. Porque hoje a igreja mesmo se abre, diz que tudo está bem, tudo bem, não precisa batizar ninguém, porque não precisamos fazer proselitismo. Agora, o que é batizar? Batizar é você se emergir numa vida nova de Cristo. Antigamente, os escravos, quando eles eram libertados, levavam ele no mar e ele se jogava no mar para assim simbolizar que morreria uma pessoa escrava e emergeria uma pessoa nova, uma pessoa livre. E nós somos libertos em Jesus Cristo, nós somos imersos em Jesus Cristo. E nós não podemos esquecer isso na nossa vida. E nós precisamos nos voltar a nos converter, nos voltar a Cristo, porque senão o nosso destino será o dos outros, como o dos outros, que não creem. Eis que o advento é o momento próprio para isso, para a nossa conversão, para revermos, para aplanar o nosso caminho, o caminho que nós deixamos de percorrer e que nos leva a Cristo. E Isaías vai dizer próprio que nós devemos nos consolar em Deus, porque Deus é aquele que não desampara o seu povo, é aquele que procura sempre ajudar o seu povo, ajudar aqueles que querem se converter. E por isso João Batista vai batizar no Rio Jordão. O Rio Jordão, onde o povo de Israel entrou para a terra prometida, saindo da terra da escravidão do Egito para o Rio Jordão, pelo Rio Jordão.
e agora são batizados no Rio Jordão, porque a terra prometida se tornou uma terra também de escravidão. Uma terra onde impõe as coisas, leis que não são de Deus, preceitos que não são de Deus, se fazem pesar sobre o povo. E por isso o povo, vendo que não tinha condições de viver daquela forma, iam até João Batista, que estava lá, um homem que vivia no deserto, ia até ele para ser batizado, para buscar uma conversão, para mudar o seu modo de viver, para mudar o seu modo de pensar, para renovar a sua vida, para renovar as suas forças. Porque aquela vida que estavam vivendo não estavam levando eles a Deus. Agora nós devemos culpar a nós mesmos por não estarmos vivendo como Deus, porque nós, cristãos, não devemos ficar aqui parados, sentados, acomodados. Nós, todas as missas, dizemos: ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Mas ide em paz para anunciar o Evangelho, ide em paz para que possa proclamar a boa nova, ser testemunha de Cristo Salvador. Não ide em paz para você acumular riquezas, para você lá fora pensar nas outras coisas do mundo, se aprofundar no mundo, porque nós somos chamados a modificar o mundo. Nós cristãos somos chamados a transformar o mundo, não ser transformados pelo mundo. O mundo é que deve transformar-se pela nossa vivência, porque nós conhecemos o Filho de Deus, porque nós temos em nosso coração o Filho de Deus, porque nós comungamos do corpo do Cristo, do corpo do Filho de Deus. Por isso nós não somos apenas espectadores deste mundo, nós somos aqueles que transformam o mundo, que deveriam transformar o mundo, para que o reino de Deus se faça presente no nosso meio, para que o reino de Deus se torne cada vez mais próximo. E como nós não estamos fazendo isso, o reino de Deus cada vez está mais distante. E o que vemos é um reino que quer escravizar as pessoas. É um reino que quer tirar a liberdade das pessoas. É um reino que odeia o homem, que odeia o ser humano. Porque nós cristãos somos aqueles que devem resgatar o homem e levá-lo ao verdadeiro homem, Jesus Cristo, para que ele possa se encontrar com Deus. Por isso precisamos nos converter, porque a nós está também o poder, digamos assim, de transformar este mundo. E para transformar este mundo, preciso eu me converter, precisa você se converter, precisa cada um de nós acreditar na força da oração, acreditar nessa palavra de Deus, acreditar nas promessas de Deus e confiar em Deus. Confiar em Deus, porque poucos ficarão se nós continuarmos assim. Quantos já hoje nem vão à missa, nem saem de casa para ir à missa? Ou quantos demoraram para ir à missa? Não estou condenando eles, mas onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança em Deus? Nós deveríamos ser aqueles que sentem sede, com sede de Deus,
Sem Deus, como é que estaria a nossa vida? Nós deveríamos ansiar por Deus, como eu vi aqui nessa igreja, que não foi nem numa missa, uma pessoa me pediu a comunhão, que há muito tempo já estava sem comunhão. Quando eu dei a comunhão, quando ela recebeu o corpo de Cristo, chorou. E essa deveria ser, de fato, uma emoção que deveria termos, que nós poderíamos ter, quando somos afastados do corpo de Cristo. Mas nós deveríamos desejar não nos afastarmos de Cristo. E deveríamos até lutar com a oração, com as nossas armas que temos, que o próprio Cristo nos deixou, para não deixar tirarem a nossa fé. Porque tudo o que o mundo quer é tirar a nossa fé. Sem Cristo, nós não somos nada. Por isso, irmãos, Deus, Ele está nos dizendo que o tempo, como diz Paulo, o tempo pertence a Ele. E no tempo certo, Ele agirá. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo certo Ele agirá. A nós cabe esperar em Deus, permanecer com Deus, porque Deus sabe o momento certo. Para nós pode passar anos e anos, pode passar dias e dias, horas e horas, mas para Deus, anos e anos não são nada. E Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe a hora de agir. Mas Ele nos diz que devemos aplainar o nosso caminho. Devemos confiar nele, converter-nos para Ele, porque Ele é aquele que nos mostra sempre uma estrada nova. Nos conduz sempre por uma estrada nova que nos leva até Ele. E Ele garante para nós, que nós, para aqueles que o buscam de coração sincero, que querem de fato buscá-lo, Ele garante que abrirá o caminho. Então procuremos confiar no Senhor, confiemos em Deus, porque Deus está aí para nos ajudar, está sempre disposto a nos ajudar. Precisamos nós levantarmos e caminhar para Ele, tirarmos aquilo que nos escraviza, o medo, a insegurança e tantas outras coisas, para seguirmos a Ele, para conseguirmos chegar até Ele. Ele é aquele que nos diz através do profeta: acabou a servidão. Se acabou a servidão, nós não precisamos e não podemos nos deixar que nos escravizem. Precisamos nos apegar a Ele, porque Ele nos protegerá de todo o mal e nos conduzirá a esta vida eterna, a esse reino celeste que nos está preparado, que Ele prometeu. Que o Senhor nos ajude na nossa vida, nos ajude nesse advento a de fato nos convertermos, a de fato nos voltarmos a Ele e procurarmos cada vez mais caminharmos para a sua direção, sabermos nos levantar e acreditar, confiar nele, porque só Ele é capaz de nos dar a salvação. É Ele, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Salvador. Só Ele. Não existe outro Salvador. É só Ele que é capaz de salvar a nossa vida. É só Ele que é capaz de nos conduzir e de nos dar a alegria eterna. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada e que nos proteja sempre durante toda a nossa vida.